Olá, a partir de agora, aqui na TV Paraná Turismo, você é nosso convidado para desbravar os caminhos da produção da erva mate. A erva mate já foi considerada ouro verde do Paraná. É um dos nossos símbolos e foi um dos pilares da economia do estado. Por isso, nós somos até o município de São Mateus do Sul. No alto do mastro, a bandeira do Paraná. Junto ao ramo de pinheiro, um ramo de erva mate. Um dos símbolos da emancipação econômica do nosso estado, a erva mate ainda hoje é a principal fonte de renda para vários municípios paranaenses. Segundo dados do IBGE, os municípios de São Mateus do Sul, Cruz Machado, General Carneiro e Bituruna são os maiores produtores do estado. A nossa equipe de reportagem esteve na região sul do estado, mais precisamente em São Mateus do Sul, uma das cidades que mais investem no turismo baseado na produção da erva mate. Por ano, a atividade ultrapassa 65 mil toneladas e movimenta perto de 130 milhões de reais. A principal característica da cultura nesta região é que a maioria das áreas de exploração e cultivo é formada por plantas nativas que se desenvolveram junto às araucárias. 70 anos atrás, né? Então eu era piazinho naquele tempo. Aqui você andava pela sombra da erva mate. Tudo nativo, não existia erva plantada. Então a erva mate tinha a rolé. E já naquela época, a erva mate ela tinha muito valor, mas era difícil o transporte dela, porque daqui eles levavam para Rio Negro a erva mate. E levavam, o meu avô levava no lombo das mulas. A erva mate é atribuída ao seu uso aos povos indígenas. Após eles, com a chegada dos primeiros colonizadores, portugueses e espanhóis, e no final do século XIX, com a chegada dos imigrantes. A erva mate caiu no gosto do mercado e, a partir da metade do século XVI, tornou-se a atividade econômica mais importante dos territórios que hoje compõem o Paraná. O auge do ciclo econômico da erva mate ocorreu no século XIX. Nos anos 1800, chegou a representar 85% do PIB do Paraná. A necessidade de transporte da produção desenvolveu a navegação fluvial. O Rio Iguaçu, em São Mateus do Sul, era um caminho importante para o escoamento. Neste local funcionava um dos mais importantes portos aqui da região. Era por essas águas do Rio Iguaçu que eram transportadas cargas de madeira e de erva mate, principalmente a partir do final do século XIX. O local era considerado ponto estratégico de distribuição. Aqui nesse local funcionava o antigo Porto São Mateus, que também vai dar origem à nossa cidade. Por aqui eram transportados principalmente a madeira e a erva mate. Todo esse material, essa mercadoria ia para Porto Amazonas, de Porto Amazonas para Curitiba, de Curitiba era distribuído para o interior do estado e grande parte era direcionado para o Porto de Paranaguá para exportação. O local onde funcionou o porto foi transformado em parque. O vapor peri permanece exposto no lugar e é símbolo da importância do ciclo da erva mate. Por conta da construção da ponte, que é de 1949, e com o advento dos caminhões, com a melhoria das estradas, a navegação deixou de ser viável. O período de ouro da erva mate no Paraná atraiu investimentos na industrialização e na exportação do produto. Em 1834, teve início em Curitiba a história da empresa Moinhos Unidos Brasil Mate Sociedade Anônima, que resultou na empresa familiar de beneficiamento de erva mate mais antiga em funcionamento no Brasil, a Mate Real. Com sede em Almirante Tamandaré, a empresa que até pouco tempo funcionou em Curitiba passou de geração em geração. Ildefonso Pereira Correia, o barão de Cerro Azul, um dos sócios a partir dos anos 1880, foi o maior produtor e exportador de erva mate do Brasil. O retrato do pioneiro é mantido com orgulho pelo tataraneto dele, atual administrador. A nossa empresa ela foi fundada em 1834, descendente de espanhóis, o coronel Munhoz da Rocha. Ele comprou o engenho da Glória e 30 anos depois o meu tataravô, imigrante italiano, Francisco Fassi Fontana, comprou dele. Depois disso, alguns anos depois, ele se associou ao Barão de Cerro Azul e virou um império da erva mate naquela época.
Atualmente, a Mate Real beneficia perto de 100 toneladas de erva mate por mês. Hoje, a empresa produz 42 tipos de chás e ervas para chimarrão. Olha, eu tenho gratidão, assim, a gente tem fotos no escritório dos meus antepassados, avô, tataravô, bisavô, aqui estampada pela empresa inteira. Eu sempre olho com admiração. Eu quero manter esse amor que a gente tem pela empresa e continuar aí por muitos e muitos anos. No próximo bloco, vamos falar sobre a extração da erva mate. O que mudou no manejo desta cultura? A gente te conta já já. Voltamos com o especial Caminhos da Erva Mate. A extração e a industrialização, o que mudou? A repórter Marilena Chociai mostra pra gente o sistema de produção e as potencialidades deste produto. A erva mate faz parte da economia e da cultura dos moradores de São Mateus do Sul. Quem chega ao município de 40 mil habitantes, logo vê uma cuia de chimarrão no ponto mais alto da cidade. É o reservatório de água da Sanepar, que deixa bem claro qual é a vocação econômica do município. A erva mate sempre foi fonte de renda, principalmente no campo. Mas uma iniciativa da Associação de Amigos da Erva Mate, a IG Mate, começou a mudar essa história. O grupo criou a Rota de Turismo Rural Caminhos do Mate. O roteiro oferece atrações históricas, mostra o processo de beneficiamento da erva e apresenta uma gastronomia inovadora. A gente começa o passeio pela ervateira baronesa, que montou um barbacoa original e um museu para receber turistas e contar a história da produção ervateira na região. A gente sempre tem vontade de resgatar e mostrar para o pessoal esse começo da erva mate. O roteiro segue pelas igrejas, como a centenária Igreja Polonesa da Água Branca e a Matriz de São Mateus. Nos restaurantes da cidade, a erva mate volta à cena. Este tem decoração temática e o cardápio oferece delícias preparadas com o mate, como sucos e sobremesas, e ingredientes que representam a cultura local. É uma forma da gente divulgar o produto através das imagens e valorizar o que nós temos aqui em São Mateus, né, na nossa terra. Acho isso fundamental e importante, que todos nós valorizemos o produto que está aqui na nossa região. Dentro dessa proposta do turismo voltado para a produção da erva mate, até os hotéis e restaurantes da cidade adaptaram seus cardápios. Neste hotel, no café da manhã, a gente encontra, olha só, claro, a cuia com a erva e a água quentinha, mas também bolo de erva mate, pudim, mousse e até, olha, pão de queijo de erva mate. Os cosméticos artesanais ganharam aromas e componentes ativos da planta mais famosa da cidade. A Adriana faz 3 tipos de sabonetes com o extrato da erva mate. Os kits ficam expostos para a venda nos locais do roteiro. Hoje eu tenho o sabonete barra e o líquido. Estou para lançar um novo produto que é um esfoliante para o facial, todos à base de erva mate e chá de erva mate. E para os apreciadores das cervejas artesanais, tem novidade. Esta cervejaria desenvolveu um chopp artesanal com o extrato do mate. Como a gente queria associar a nossa marca com o turismo, a gente viu que a erva mate era um caminho para a gente fazer essa ligação. É gostoso, é mais amarguinho. A cultura do chimarrão está tão presente na vida dos moradores aqui de São Mateus do Sul que foi criado até um espaço público para o consumo, o chimarródromo. Aqui basta trazer a cuia e a erva, porque a água, na temperatura ideal, está garantida. A Marcela, que veio de Maringá, estava conhecendo o espaço e provou o chimarrão pela primeira vez. É bom sim, eu gostei.
O erval se desenvolvendo embaixo das araucárias é a típica imagem da cultura da erva mate em São Mateus do Sul. Grande parte dos ervais desta região ainda é nativa. Por aqui é comum encontrar árvores bem antigas, preservadas pelas famílias de agricultores. Um pé de erva mate pode produzir durante mais de 100 anos. Esse aqui, por exemplo, é nativo. Estava aqui na propriedade quando a família chegou. E olha só, continua produzindo. Nas áreas plantadas, os agricultores procuram manter o ambiente natural em meio às araucárias. As práticas de manejo das plantas também são importantes. Eu tenho que ter uma rastreabilidade do meu produto. Desde a semente, vamos dizer que é colhido das herveiras, tem que ser de herveira nativa, de boa procedência, né? Outra coisa, não pode ser usado de forma nenhuma agrotóxico nas plantas. Você tem que preservar pelo menos 30% da floresta original, pinheiro, embuia, canela, justamente para a erva ter aquele sabor da floresta. A poda dos ervais é feita em média entre 1 ano e meio e 2 anos, dependendo do clima. Depois da poda, as folhas são desidratadas em várias etapas. A gente fez para que as crianças não perdessem o contato de como começou a erva mate, né? Como que ela era tirada lá antigamente dos pés, como que ela era processada ainda nos ervais, né? Porque não se trazia, como não tinha ervateiras, elas eram processadas lá no mesmo erval com as famílias, né? Então você vai conhecer um pouquinho de cada etapa, de como acontecia até chegar no barbacoa. O processo do sapeco era usado para tirar a umidade das folhas ainda nos ervais. Depois elas passavam pelas furnas, onde os feixes eram pendurados sobre o fogo para secar e perder volume. Ainda no século XVIII, os agricultores passaram a usar os barbacoás, que eram sistemas mais mecanizados, onde a erva era desidratada com o calor de fornos e moída com a força da tração animal. Os sistemas atuais de beneficiamento ainda lembram a forma artesanal, mas passaram a ser automatizados. Esta indústria com sede em São Mateus do Sul compra a erva mate dos produtores locais para a produção de chás. A empresa movimenta em torno de 15 mil toneladas de folhas produzidas no município por ano. Como a tradição de exportação da erva mate do Paraná ela remonta a mais de 100 anos, a gente simplesmente manteve algumas características de processo, mas adequamos isso a uma linha industrial. De acordo com pesquisas realizadas pela Embrapa no Paraná, a erva mate tem mais de 200 compostos bioativos que podem ser aproveitados de diversas formas. Entre as propriedades terapêuticas, é estimulante, diurética e auxilia na digestão. É a genética das mudas que define algumas características que podem ser potencializadas ou amenizadas. Estudos realizados aqui apontam para o uso da planta até em rações animais e produtos de limpeza. Dentro da parte de produção, a gente tem focado na questão de melhoramento genético, que engloba a questão de seleção de árvores mais produtivas, desenvolvimento de cultivares com características diferenciadas em termos de composição química, em termos de sabor, a qualidade sensorial e em termos de produtividade e adaptação às diferentes regiões de produção da erva mate. Para o pesquisador, os estudos realizados aqui podem revolucionar os sistemas de produção da erva mate de acordo com o que o mercado exige. Quando a gente então fez esse lançamento de algumas cultivares já melhoradas, de maior produtividade, com características sensoriais diferenciadas e padronizadas, o mercado consegue realmente, os produtores conseguem ter maior produtividade da erva mate e juntamente também a questão dessas tecnologias de produção. Isso, consequentemente, vai estar aumentando a renda do produtor, que ele depende dessa cultura. Chegamos ao terceiro e último bloco sobre o especial Caminhos da Erva Mate.
eu queria fazer uma pergunta para você. Você sabe preparar um bom chimarrão? Se a resposta for não, assim como eu, que não sabe nada sobre o preparo do mate, a gente trouxe o André Zampieri, que vai nos dar algumas dicas iniciais para quem quiser começar. André, qual é o princípio básico para quem quer preparar o mate? Diria que o básico é você encontrar um lugar como esse, né, parecer o quintal da sua casa, na beira do rio. A gente tem que ter um equipamento simples, que é um mate, ou cuia, um canudo ou bomba, água quente, fria, que a gente vai fazer só com a quente, porque a gente quer desmistificar que tenha que ser o melhor mate o tempo inteiro. Você pode fazer na tua casa uma coisa mais rebuscada, mas se você tiver pela rua, uma térmica, uma sacolinha para você levar, é isso que a gente incentiva. Existem diferentes tipos de mate, né? A gente pode ter usos específicos, a gente pode misturar. A ideia da erva mate como um todo é que ela faça uma série de produtos, sejam alimentícios, ela é um superalimento, mas ela também pode estar dentro do mercado de pigmentação, de cosméticos, devido aos antioxidantes. Cada uma delas já é variada, então são ervas especiais que nós temos aqui. Essa é uma cuia genuína de Curitiba, mas com características que os uruguaios gostam muito. Até que ponto a gente cobre, a gente enche a cuia de mate? Eu costumo dizer que a gente agora vai ter que separar metade da cuia em erva e a outra metade em água. Então vamos só mostrar aqui um pouquinho como é que tá. Então essa aqui é uma erva verdinha. O cheiro é delicioso, né? O cheiro, um aroma, um perfume. Dentro dos rituais é muito interessante a gente deixar essa parte sensitiva, sensorial. Essa é uma erva descansada, estacionada ou, como eu gosto de chamar, curtida. Ela tem alguns meses que ela fica armazenada com temperatura a gente vê que até a e tonalidade dela umidade muda, né? adequadas. Acho que já está próximo do meio. A gente não precisa ser obcecado pela perfeição, principalmente no início. A ideia é que as pessoas tentem sem medo montar um mate, se vazar, se acontecer alguma lambança, não precisa levar isso tão a sério. Como eu misturei aqui, a ideia agora é dar uma sacudida. Eu até coloquei aqui menos erva do que a metade, mas é o suficiente para montar esses primeiros, principalmente nessas cuias, onde a ideia não é fazer aquele morro perfeito, parece um projeto de engenharia. Né? Aqui então a água em temperatura próxima dos 70 graus, que ela é o suficiente para extrair os sabores e não queimar a boca. Onde foi parar a bomba? Está aqui. Então desse jeito, apenas, se você tiver 3 minutos de tempo a mais, você pode esperar essa água absorver e até dar uma ajeitada nesse morrinho. Ó. Já caiu e não tem problema. E aqui já está pronto para começar a tomar o mate. Maravilha! Então enquanto a gente degusta esse mate fresquinho que o André acabou de fazer, a gente acompanha a reportagem sobre uma roda de chimarrão, da qual o André participa, que é um pouquinho diferente. Acompanha aí! De São Mateus do Sul para a capital paranaense. Neste bar de Curitiba, o ambiente é de descontração. Um encontro entre amigos no happy hour. Mas dessa vez a proposta é um pouco diferente. A ideia do grupo é se reunir para preservar a cultura e a história. E a conversa gira em torno do chimarrão. O André é o mentor da confraria. É ele quem traz as ervas personalizadas e as cuias. Prepara tudo com muito capricho para a roda de chimarrão pensante. Aos poucos, os amigos vão chegando para apreciar a bebida e discutir ideias. A gente escolhe alguns locais, convida algumas pessoas, sempre tem alguma coisa por trás, um evento que já aconteça ou a gente inventa. A roda de mate pensante não tem data nem local certos para acontecer. O que realmente importa é que essa reunião entre amigos em torno do chimarrão sempre rende boas conversas. A cada encontro, o tema é diferente. Neste, a pauta foi sobre a história do Barão de Cerro Azul. O empresário paranaense foi um dos maiores produtores e exportadores de erva mate do mundo. Uma figura que foi, sem dúvida alguma, responsável pela conformação do comércio e da economia do Paraná, tal qual, do Paraná tradicional, tal qual nós conhecemos hoje. É a segunda edição desse evento.
o Barão Mate em Jazz, numa casa especializada em jazz, né? Que é um ambiente que jamais as pessoas poderiam pensar em tomar chimarrão ou tomar mate numa casa de jazz. Para o historiador, o mate é um produto paranaense e faz parte da nossa cultura. O seu uso, ele, por mais que tenha iniciado com os índios guaranis, quando da chegada dos espanhóis no antigo território do Guairá, ele é paranaense no sentido de que ele começou a ser desenvolvido, a sua técnica, a sua comercialização, etc., é produto ainda do Paraná tradicional, mas é um produto paranaense, que com o tempo foi disseminando por todo o sul do país. Além de saborear a erva mate produzida em diferentes processos durante o bate-papo, os convidados ainda podem apreciar algumas novidades, como o chopp de mate ou estes drinks preparados com gin tônica, hortelã e xarope de chamate tostado. A conversa não tem hora para acabar e quem sentir vontade de participar é sempre bem-vindo. Não existe nenhum lugar do mundo que possa dizer que tem mais erva mate do que o estado do Paraná. Ele faz parte do nosso território. O Paraná é o maior produtor do mundo de erva mate, nativa, aquela que cresce naturalmente. Aqui é a área endêmica, como gostam de falar. É daqui que surgiu a erva mate, a Argentina levou para lá, Rio Grande do Sul levou para lá, mas nós podemos ostentar esse nosso privilégio da nascente do mate ser aqui. E a minha busca é pelo resgate histórico e, ao mesmo tempo, o preenchimento dessa lacuna cultural. Se nós aqui, quase ninguém sabe da importância que a erva mate teve, a gente não consegue se identificar. Quem somos nós se não sabemos o que nós temos?